E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente porque eu não sei se vai pegar aqui no fone, no microfone, melhor dizendo, o barulho que eu tô ouvindo. E essa é a ideia mesmo. Eu sei que talvez pode atrapalhar. Se não sair aqui no som, eu não vou nem parar para ver se vai sair. Eu quero gravar em tempo aqui real, porque eu quero que seja o mais natural possível. E também espero que o microfone não dê chiado, né? Eu tô olhando ali para baixo para ver se ele não vai chiar em nenhum momento. E eu espero que não. Mas se chiar, vou tentar fazer alguma coisa na edição. Mas vamos lá, o que que eu quero passar aqui agora com tudo isso que está acontecendo aqui? Estão reformando o prédio, né? Deixa eu só me apresentar, sou o Thiago Teixeira, sou copywriter. E eu tô aqui para falar algo que veio nesse momento aqui. Então, ainda não tem, eu não tenho praticamente assim nenhum roteiro. Eu tô simplesmente falando dentro do que aconteceu agora, ou do que está acontecendo agora, tá? É, então, nesse momento, repito, não sei se está saindo, então fique bem atento a isso. Se não estiver saindo, muito bom, você não está ouvindo nada. Se estiver saindo, essa é a ideia, infelizmente, mas tem sempre um objetivo para ser compartilhado aqui. Então, vamos lá. Aqui no prédio estão fazendo melhorias e o que está acontecendo? Estão fazendo furos, né, nas paredes aqui que vão arrumar algumas coisas. Então, tá acontecendo uma reforma aqui no prédio. Então, tá tendo muito pó. Tá tendo muita coisa que barulho toda hora, né? Então tá tendo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque é barulho deles, aí é pó, é a casa fechada, né, para não ter pó. Ao mesmo tempo, não tem circulação do ar por causa que a casa está fechada. Então, são várias coisas, né? E tudo bem. Mas faz parte porque tem um objetivo para isso. Tem um porquê que está sendo feito isso. Que vai trazer melhorias, né? Ou vão trazer melhorias. Então, agora, essa bagunça, tudo isso que está acontecendo é necessário. Porque o objetivo é de trazer melhorias. Não dá para você arrumar algo, vamos dizer assim, sem bagunçar. Se você não percebe que o ambiente não está bagunçado, não tem o porquê você querer arrumar. E, na prática, também é ao contrário. Por que que você vai querer bagunçar algo que já está arrumado? A não ser que você queira mudar alguma coisa naquilo ali. Ou talvez do jeito que está, não está mais funcionando, vamos dizer assim, do jeito que você quer. E aí você precisa então bagunçar, rever, tirar as coisas do lugar para organizar. Por exemplo, agora parou. O barulho parou aqui. Novamente eu digo, ali no medidor do som, eu nem sei se tá fazendo diferença. Mas essa é a ideia. Olha só, agora está um silêncio. É bom trabalhar assim, é bom estar num lugar com um silêncio, pelo menos eu gosto. E quando eu digo barulho, não é o barulho de pessoas, né, conversando, que isso faz parte, mas eu digo deste barulho de reforma, de construção e dentro da realidade de cada um, claro, né, são barulhos que são coisas, melhor dizendo, não vou nem colocar barulho, né, mas são coisas que infelizmente fazem parte e tem outras que conseguem, né, não ter esse tipo de vamos dizer assim, de incômodo, né? Mas a ideia aqui não é ficar falando, né, que cada um. Eu tô só querendo passar que quando você quer fazer melhorias, provavelmente vai ser necessário passar por uma etapa em que você vai precisar bagunçar, você vai precisar organizar aquilo. Então, vai ser necessário, talvez, tudo que está organizadinho, você tirar, você bagunçar tudo
para depois organizar, ficar talvez até melhor de como estava. Por exemplo, como eu comecei falando do barulho, e aí o que que isso implica, né? Que a casa, por exemplo, está toda fechada, mas mesmo assim entra pó, né? E não tem o que fazer, né? É a consequência da melhoria. Mas depois, quando acabar, vai ser necessário arrumar, vai ser necessário limpar. E para limpar, não tem como ficar praticamente limpando com tudo do jeito que tá. Por exemplo, para passar um pano numa mesa, para passar o pano é, no chão e tal, você vai ter que levantar as coisas, você vai ter que tirar as coisas da mesa, você vai precisar, então, passar o pano com aquela superfície lisa e ponto. Até porque daria muito mais trabalho ficar, levanta uma coisa, passa, desce, levanta outra coisa, passa. Não dá, não é igual. E não é eficiente, pelo menos eu acho que não é eficiente. Talvez você já deve ter tentado fazer isso e percebeu que não é a mesma coisa. Então, essa essa desorganização, né, vamos dizer assim, intencional, objetiva, né, estratégica, ela tem uma finalidade, que é trazer melhorias. Não é que está bagunçado por bagunçar. Mas, quando isso depois passa e você vê o resultado, você fala: caramba, que bom, porque agora você fica até mais relaxado, né? Você fala: nossa, agora tá tudo melhor, tá tudo funcionando, e aí novas possibilidades podem acontecer, e aí, enfim, aí as coisas começam a mudar. E aí vai passar um tempo de novo, talvez você vai olhar e falar: não, agora a gente precisa readaptar, agora precisa, peraí, melhorar de novo isso aqui. Já, naquela época, do jeito que arrumamos, fez sentido, mas agora a gente pode adaptar isso aqui, agora a gente pode fazer isso e aquilo. Então, dentro dessa ideia, ó, novamente voltou o barulho. Não sei se está pegando aqui. Eu acho que o microfone não pega, porque eu fiz a configuração dele aqui para não pegar. Mas que bom, né? Se caso não estiver pegando. Mas a reflexão aqui que eu tô fazendo nesses momentos é que assim, é muito chato isso. Você conviver com essa. Não a desorganização em si, mas essa bagunça, né? Essa necessidade de melhoria e você não vê aquele resultado logo. Você não vê uma mudança, você não vê já algo pronto. Só que faz parte do processo. Isso que agora que a gente está aqui, não somente eu, né, mas praticamente as pessoas aqui ao redor estão sofrendo a mesma consequência, que é poeira, o pó entrando na casa, tendo que ficar com a casa fechada, tendo que depois limpar. Então, do mesmo jeito, está todo mundo tendo os mesmos efeitos. Está todo mundo aqui próximo, né? Tá sofrendo, vamos dizer assim, os mesmos efeitos. Mas, olhando agora para para quem, por exemplo, mora nesse prédio, para quem vive aqui, qual que é o benefício que isso vai trazer? Vai trazer benefício 1, 2, 3, 4, enfim. E aí, esse é o ponto. Depois que passa, por exemplo, agora é uma realidade que não temos certos benefícios ou certas condições, certas melhorias. Então, vamos bagunçar, vamos desarrumar, vamos sujar e vamos ter que todo mundo aí ter paciência. Mas quando isso for finalizado, quando isso acabar, aí é outra etapa. Aí as possibilidades mudam, e, enfim, aí o cenário muda. E talvez você também tá. Parece que eu até fui repetitivo, né? Foi um pouco prolixo, mas eu estava querendo deixar isso bem claro, porque você e eu também estamos passando certos momentos das nossas vidas em que a gente não queria que as coisas estivessem desorganizadas, bagunçadas. Só que a gente precisa entender, como eu falei no começo do vídeo, uma coisa é eu ver a bagunça
e eu não saber, por exemplo, né, que está bagunçado. E aí eu não sei que precisa arrumar. E outro é o contrário. É eu desarrumar, porque eu percebi que eu quero melhorar aquilo ali. Então eu vou desconfigurar, eu vou desmontar do jeito que tá, para limpar, para organizar, para poder mexer e chegar no resultado que eu quero, que talvez vai ficar até melhor do que antes. Quando você vê o resultado disso depois, você fala, cara, que bom. Valeu a pena limpar, valeu a pena passar esse tempo aí suando, se cansando e tal, mas agora tá aí, ó, tudo pronto, tudo organizado. Então, se você ver o, o resultado final disso, o valor que isso traz, você não é que você vai querer ficar desorganizando as coisas, mas talvez você vai entender o que está desorganizado na sua vida, nas suas coisas, enfim, no que você pode melhorar e que talvez você não tinha percebido, mas estava desorganizado. E aí tinha pó, né? Fazendo essa analogia, tinha um pó que atrapalhava, mas você tentava e você tentava limpar e não conseguia, porque você sempre fazia do mesmo jeito. Mesmo com a, a fazendo as analogias, né? A janela tá fechada, caramba, não tá entrando ar, não tá circulando ar, o pó tá entrando, não tem muito o que fazer, você fica respirando, né, esse pó e tal, e é só à noite praticamente para deixar aberto a janela por causa do barulho, né, o horário, então dá para deixar circular, mas fica esse pó, fica esse incômodo. E aí você tá passando isso e você não sabe, peraí, como que eu vou melhorar? Como que eu vou evoluir numa coisa? Primeiro você precisa identificar se você sabia que aquilo ali estava precisando de fato ser melhorado, ser organizado. Porque num vídeo passado que eu fiz, olha só, vou tentar mostrar aqui o microfone. O microfone está solto e esse microfone aqui, ele tinha um suporte aqui do lado. E o suporte era bom por quê? Porque eu ficava com as mãos livres e não mexia o microfone, até evitando talvez ter alguma interferência de áudio, porque é para isso que serve também o suporte, né? Exatamente para você ficar com as mãos livres. Então, quando você consegue identificar coisas que você não tinha percebido que estavam bagunçadas, que estavam desorganizadas, e aí você vai falar, caramba, peraí, agora eu entendi. Então eu vou organizar isso aqui. Para isso aqui tá bagunçado. Então eu vou organizar, vou arrumar, vou, eu vou, enfim, vou deixar isso aqui melhor para que fique melhor ainda quando tiver finalizado. Então esse processo é temporário, mas depois o benefício é muito melhor, é muito maior, é bom, é grande, sabe? Porque você, por exemplo, como eu comentei aqui, agora o pó tá aqui, a gente vai ter que limpar tudo e vai exigir uma limpeza mesmo. Não vai ter como só passar o pano no chão e nos móveis, vai ter que tirar praticamente de muita coisa. Aqui no computador, no guarda-roupa, porque o pó ele vai entrando, né? É o ar, né? Normal, vai entrando, vai passando. Então tudo precisa ser bem limpo, tudo vai precisar ser ali analisado. E quando você faz quando você passa a ver todos esses detalhes, você até agora fala, caramba, olha só quanta coisa precisava de um renovo. Então, e eu falo isso até também fazendo uma outra, é, um outro exemplo de uma coisa que aconteceu aqui também. A gente, nós limpamos a casa e a gente jogou muita coisa fora, né? Já tem um tempo já. E depois a gente conseguiu seguir com aquela organização, fazendo tudo do mesmo jeito ali, mantendo aquela organização. É até melhor hoje, agora, né? Porque você percebe que
Antes, normal, você tinha a sua organização, você ali fazia as coisas normal, mas depois que foram 2 dias, eu acho, com a casa bagunçada, mas não lembro se foram 3 lixos, né, no caso 3 pacotes de lixo, assim, saco de lixo, para jogar fora. Mas depois a gente percebeu que a casa estava até mais leve. O aspecto, né? Talvez pode ser um efeito mental, né? Enfim, é só uma sensação, melhor dizendo. Mas como agora a gente percebeu que as coisas estão organizadas, então tá tudo no lugar. Tá tudo organizado. Você só volta e coloca as coisas no lugar, né? Você tira e volta de novo as coisas no lugar. Então é muito bom você perceber que algo que estava bagunçado poderia ter uma melhora e, e para ter essa melhora tinha que bagunçar mais ainda, né? Que é o caso aqui. O prédio, ok, mas espera aí, precisamos ou podemos melhorar. Mas olha, a gente vai ter que bagunçar, a gente vai ter que piorar um pouco a condição por um tempo, mas depois vai ser bem melhor. E eu estou vivendo agora esse momento de estar mais chato, de estar pior. Mas depois vai ser muito benéfico. Então, saiba identificar como que você reage nesses momentos em que as coisas estão mais assim, piores, estão mais críticas. Eu falo, é muito chato. É realmente muito chato trabalhar com o barulho, é muito chato trabalhar com essa sensação de pó, até os olhos, né, devido não estar tão visível, mas você sente que, cara, a mão, você sente alguma coisa que tá toda hora que tá. Enfim, você sente. Por quê? Porque a casa tá fechada. Porque o cara tá fazendo barulho. Enfim. E não tem o que fazer. Por quê? Qual que é o objetivo? Uma melhoria. Mas essa melhoria, qual é a finalidade? Óbvio que é trazer um resultado melhor, dentro das condições que estavam para depois. Então, realmente, eu acho que agora, assim, parece até que eu tô querendo forçar um raciocínio, mas não é. É para gerar essa reflexão em você, porque eu estou refletindo nisso agora. E talvez você já sabe disso, talvez você fala, não, acabei de passar por isso. Ou tô na etapa final agora só tô organizando. Ou talvez ao contrário, você tá. Ih, nossa, identifiquei, agora eu preciso então bagunçar para poder organizar. Não sei qual é a sua etapa, não sei qual que é a fase que você está. Mas respeite cada etapa, faça o melhor que você pode, mas veja que quando ficar pronto o resultado, valorize também, porque não, você não pode esquecer que tinha um objetivo. Se, se, se foi feito tudo que foi feito, ou se você vai fazer, né, com dentro da sua realidade as mudanças que você quer fazer, não esqueça do objetivo. Então, quando acabar, aproveite também. Então faça bom uso dessa melhoria. E tome cuidado também para não desorganizar, né? Sem você deixar passar muito tempo e não voltar a organizar. Então, se eu posso hoje compartilhar isso, né? Agora aqui nesse momento, é porque veio essa reflexão e eu falo, cara, eu preciso. Até eu acho que o vídeo está bem longo, né? 19 minutos. Mas faz parte. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Se ajudou, interage aqui de alguma forma, deixa um comentário, deixa um like, compartilha com alguém, porque isso é simples, mas às vezes a gente não percebe que cada etapa a gente tem que respeitar, cada etapa a gente também precisa fazer algo em cada etapa para que quando complete, né, quando completa cada ciclo, né, de cada fase, você perceba que assim, pô, valeu a pena passar por aquilo e tal. Então é isso. Agora, nesse momento, eu tô passando a parte mais chata. Só que depois, quando tiver melhor, vai ser muito diferente. Então, no momento, eu ainda não posso pular. Eu não posso pular
pro final. Não tem como eu pular. Já vamos deixar pronto? Mas quando chegar lá eu vou querer aproveitar. Então reflita sobre isso. Veja qual fase você está na sua vida, qual que é o momento que você está vivendo. E não esqueça de sempre manter a ordem, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.